Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos. Isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que, de tanto orgulho lusitano, deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso, outros tiveram de bater em nuestros hermanos, nem que fosse à passada. Mas hoje, felizmente, somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir para o Brasil, tendência que, aliás, teve vários seguidores mesmo nos nossos dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal, mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Mas tens toda a razão. É com a regeneração que Portugal entra definitivamente nos tempos modernos. E quando é que a regeneração efetivamente acaba? É que os historiadores não são consensuais. Não, efetivamente. Quanto ao começo, eles são todos de acordo, começa em 1851. Agora, quanto ao final, uns dizem 1868, outros dizem que terminou em meados da década de 90 do século XIX. Espera. Então o Zé Povinho faz sentido. Ele já existia nessa época. Ó Zé, podes aparecer! Faz sentido! Olha, agora toma! Eu percebo que é que ele está sempre triste. O país está sempre em crise, nunca muda. É essa sensação de crise que dá todo o sentido e significado ao termo regeneração. De resto, foi um termo utilizado durante muitas vezes ao longo da história. Pois, até o Salazar o utilizou. E 50 anos antes também. Aliás, o que o povo queria era um país regenerado. Pois, mas a regeneração só acontece, efetivamente, em 1851, porque é quando estão reunidas as condições. É quando Portugal ganha estabilidade social e política. Sim, porque até que diabo Portugal teve um século XIX difícil. Fomos invadidos 3 vezes pelos franceses. Perdemos o Brasil. Não contando com as guerras fratricidas entre Dom Miguel e Dom Pedro. É impressionante. Sempre que Portugal se tenta levantar, há logo algo que o deita abaixo. Desculpa, foi sem Tá bom. querer. Estou habituado a cair. Com o final da Guerra Civil e com a vitória de Dom Pedro, futuro Dom Pedro IV, Portugal dá um salto gigante para se tornar um país moderno. E assume de vez a sua monarquia constitucional. Precisamente, com uma monarquia moderna, com um parlamento E uma Constituição que regula os direitos e deveres de todos os cidadãos. que vai determinar a separação de poderes do Estado. Segundo a Carta Constitucional que dominou o século XIX, existia um poder executivo, pertencente ao rei, um judicial, exercido pelos tribunais, e um legislativo, que cabia às Cortes. As Cortes eram constituídas pela Câmara dos Deputados, eleita pelo povo, e pela Câmara dos Pares, composta por membros do clero e da nobreza, nomeados pelo rei.
Existia ainda um quarto poder denominado de moderador e exercido também pelo rei para vigiar e assegurar a harmonia entre os demais poderes. E aí está Dom Luís, precisamente o último rei do período da regeneração. Regeneração que começa com Dona Maria II, seguindo-se depois seu filho Dom Pedro V, que aliás morre cedo, e depois termina com o seu irmão Dom Luís I. E aqui onde estamos era a Câmara dos Pares, naquilo que hoje é a sala do Senado da Assembleia. E a Câmara dos Deputados estava onde ainda hoje funciona. Ou seja, na sala das sessões, que é a principal sala da Assembleia da República. Tínhamos um sistema bicamaral, por exemplo, como em Inglaterra, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Lordes. Ah, espera, mas se isso então ainda fosse assim em Portugal, significa que o canal de Parlamento seriam, na verdade, 2 canais, Fernando. 2 canais. Tanto para escolher, uma programação fascinante e alternativa. O que é que eu vou ver? Prefiro a Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Comuns? A Câmara dos Deputados... Vou ver a Câmara dos Deputados. E aqui na Câmara dos Deputados, o debate entre a esquerda e a direita antes da regeneração era muito duro. Os debates foram sempre complicados e combativos até hoje, mas na regeneração as posições estavam muito extremadas. Tão extremadas, aliás, que até levaram à ditadura de Costa Cabral. Que curiosamente vem da esquerda para a extrema-direita. E sem fazer pisca. Costa Cabral é uma das figuras mais polémicas do século XIX. Realizou importantes reformas internas, como a publicação do primeiro Código Administrativo Português, reorganizou as Guardas Nacionais e apresentou um ambicioso programa de obras públicas. Contudo, teve de compensar o enorme despesismo com o aumento brutal dos impostos que gerou a revolta. Para além disso, exercia um regime de enorme censura e de favorecimentos ilícitos. Com a revolta popular de Maria da Fonte, Costa Cabral foge para o estrangeiro. Mas pouco tempo depois ele regressará ao país e volta ao poder com o apoio de Dona Maria II. Aliás, Dona Maria II vai se revelar uma rainha muito interventiva. Bom, mas finalmente, em 1851, o Duque de Saldanha põe término ao regime de Cabral e dá início à regeneração. O Marechal e Duque de Saldanha foi um herói de guerra nas invasões napoleónicas e na Guerra Civil Portuguesa, ao lado de Dom Pedro. Em 1851, conduziu o golpe militar que resultou na regeneração. Contudo, foi Alexandre Herculano, o genial historiador e romancista, o verdadeiro mentor ideológico do movimento. Alexandre Herculano, que era de facto um gênio, mas acabou por não fazer parte do executivo político da regeneração. Não, ele preferirá manter-se de fora do governo liderado pelo Duque de Saldanha. E quem se destaca no governo de Saldanha é Fontes Pereira de Melo. Ele é o rosto da industrialização que se segue. Sim, de tal maneira que a própria regeneração foi muitas vezes confundida com a política do próprio Fontes Pereira de Melo, aliás, designada por fontismo. Fontes Pereira de Melo foi um aluno brilhante, tendo recebido várias distinções, incluindo no curso de Engenharia que realizou na Escola do Exército. Estreou-se no governo de Saldanha enquanto Ministro da Marinha, mas as suas capacidades e provas dadas fizeram-no receber a pasta da Fazenda, o que hoje corresponde às finanças. Era dono de uma energia impressionante. Entrava de manhã no seu gabinete e aí almoçava e jantava sem parar de trabalhar. Assim conseguiu vencer a situação calamitosa do seu ministério, pondo em dia todos os pagamentos, a começar pelos ordenados dos funcionários do Estado. Reformou toda a organização financeira do país, ao mesmo tempo que impulsionava as infraestruturas necessárias ao desenvolvimento nacional, criando o novo Ministério das Obras Públicas que ele mesmo iria gerir. Era, para além de tudo, um orador brilhante e, assim, vencia a oposição cética às suas reformas, nomeadamente à construção do caminho de ferro que ele tanto defendia. Acima do cavalo da diligência está o tramway, acima deste a locomotiva e, acima de tudo, o progresso. A política de transporte e telecomunicações de Fontes Pereira de Melo foi bastante marcante. E aqui no Museu da Comunicação podemos ver como foram diversificadas essas inovações. Bora? Antes da existência dos comboios, a Malaposta era o principal serviço de transporte de passageiros e de correspondência. E aqui temos uma diligência de serviço Malaposta. Um verdadeiro 2 cavalos. E aqui está representada a mudança de cavalos que existia em algumas estações. Imagino que eles fossem esforçados até ao limite durante os trajetos, coitadinhos. Para fazerem a fabulosa média de 9 km por hora.
Sabes que a regeneração acabou por adotar todo o sistema métrico? Ah, sim, sim. O metro, o quilograma, o segundo. Medidas que conhecemos desde sempre. No entanto, algumas pessoas ainda usavam as medidas tradicionais, como, por exemplo, a arroba. A arroba, claro. A arroba usa-se mais do que nunca até. Mas é para mandar mails. Ora bem, o nome mala de mala posta vem, obviamente, das malas e outros objetos que eles aqui transportavam. E posta vem de postal, o que significa transporte de correio. Ora, muito bem. Aqui fora, calculo que viajassem os passageiros com menos dinheiro. Muitos deles eram estudantes universitários que aproveitavam o trajeto de Lisboa a Porto para ficarem em Coimbra. Curioso. O traje académico deles não mudou muito. Toma, filho, para pagar as propinas. Estuda, meu querido. Estuda. Para um dia vires aqui. E o serviço da mala posta nasce com a regeneração? Antes houve um breve período de funcionamento entre 1798 e 1804. Foi pouco tempo. Sim, foi por pouco tempo. Só seria relançado a partir de 1852 com sucesso por causa das estradas de macadame. O macadame foi criado pelo engenheiro escocês John Macadam, cujo nome ficou para sempre associado a este pavimento revolucionário, mais resistente e drenável que os anteriores, graças ao modo como cada uma das suas 3 camadas é partida, assente e depois prensada por um rolo. Portugal apresentava 218 km de estradas macadamizadas quando Fontes Pereira de Melo assume o cargo de primeiro-ministro em 1852. Quando o abandona, em 1887, já existiam cerca de 9.000 quilómetros. Hoje em dia fala-se muito de parcerias público-privadas. Sabias que o serviço de mala posta nasceu de uma delas? Ah, sim? E dela nasceu também alguma polémica ou nem por isso? Nem por isso. Posso-te dizer que tudo começou em 1851 com a Companhia de Viação Portuense. Muito bem. E em que é que consistia essa PPP? Na proposta por parte da companhia de acabamento da construção das estradas entre Guimarães, Braga e Porto. Ou seja, eles acabavam as estradas, mas em troca ficavam com a exclusividade no transporte de passageiros e de correio nesses percursos. Precisamente. Espertos. E quantos trajetos tinha a mala posta? Durante a regeneração, apenas 3 trajetos. Apenas 3. A mala posta realizava os trajetos Porto-Braga-Guimarães, da aldeia da Galega a Badajoz e de Lisboa ao Porto, sendo que o início da linha Lisboa-Porto era realizado de barco até ao carregado. A ligação entre as duas principais cidades do país fazia-se em 34 horas e passava por 23 estações. A paragem na maioria delas era de apenas 5 minutos. Mas em algumas estações as paragens eram maiores, até porque tinham de substituir os cavalos, não é? Chamavam-se estações de muda, mas serviam também para intercâmbio de malas de correio. E aqui está a sala de jantar da estação. Eram todas iguais, as estações de muda? Na regeneração, as estações de muda obtinham um estilo arquitetónico tipificado, servindo também para as pessoas pernoitarem e cearem. Hoje estão classificadas como património técnico industrial. O que é que se passa? São os assaltos que povoam o imaginário das viagens de mala posta. Um género de faroeste à portuguesa, com roubos e salteadores. Por vezes deviam-se a questões políticas. São histórias que se cruzam com a vida de personalidades célebres, como o Zé do Telhado. O famoso Zé do Telhado. O meu avô contava-me histórias. É uma espécie de Robin dos Bosques à portuguesa. Zé do Telhado ficou conhecido por roubar aos ricos para dar aos pobres. Foi um militar, herói da guerra, mas com as mudanças de regime político e as enormes despesas que acumulou, acabou por fazer parte da quadrilha Boca Negra, assaltando os burgueses e fidalgos do norte do país. Depois de vários anos a fugir às autoridades, foi preso e deportado para Angola. Mas em África acabou por se tornar uma figura respeitada. Chamavam-lhe Kimoeso, que significa homem de barbas grandes. Casou-se com uma angolana, teve filhos e em Malange, onde morreu, ergueram-lhe um mausoléu. Porquê? Será que este desespero também tem a ver com o Zé do Telhado? Porquê que as cartas voltam todas para trás? Ah, não, é outra coisa. Porquê que eu tenho que andar carregado com isso para trás e para a frente? Porquê? É um carteiro anterior, em 1853. Como é que tu sabes?
Porque nessa altura não existiam selos, por isso é que as cartas eram todas devolvidas. É por causa do que ele disse. Mas, Fernando, porquê é que as cartas sem selo eram mais devolvidas? Porque eram pagas no destinatário e não pelo remetente. Bom, isso responde a uma velha dúvida. Colocada sob forma de pergunta pelo mítico Tony de Matos. Cartas de amor, quem as não tem? As namoradas dos Ferretas, essas não têm. Mais uma novidade da regeneração. O nosso primeiro selo. Foi com a efígie da Rainha Dona Maria II que os primeiros selos postais portugueses foram criados e emitidos em 1853. Portugal tornava-se assim o 45º país a adotar o selo postal, 13 anos depois do famoso selo britânico, o Penny Black, representando a Rainha Vitoriana. 13 anos de distância entre o primeiro selo britânico e o nosso ainda é alguma coisa. Mas naquela altura, 13 anos, não constituía assim uma diferença tão grande como hoje. É verdade. E mesmo que representasse uma grande diferença de tempo, a verdade é que mais uma vez era Fontes Pereira de Mel quem aproximava Portugal da Europa. Ele que já no ano anterior tinha feito tanto pelos correios portugueses. Em 1852 é aprovado o diploma da Reforma Postal, ainda hoje considerado a matriz do correio moderno português. O diploma dividiu o país em 10 administrações postais, por sua vez ramificadas em direções e delegações. O serviço dos correios teria uma enorme evolução com a chegada dos comboios. O serviço postal, e não só, muita coisa evoluiu com a chegada do comboio. Mas deixemos agora isso, vamos. O que interessa é falar de uma nova revolução do fontismo, o telégrafo. Em 1856 foram inauguradas as primeiras linhas telegráficas entre o Terreiro do Paço e as Cortes em São Bento e entre o Palácio das Necessidades e Sintra, onde a família real portuguesa passava férias. No ano seguinte, eram abertos ao público em geral os serviços telegráficos. Em 1870, um cabo submarino ligava Portugal à Inglaterra e 3 anos depois ao Brasil, via Madeira e Cabo Verde. Neste Natal de 1873, o nosso rei Dom Luís enviou de Portugal uma mensagem para o Brasil destinada ao seu tio Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Fernando, nem me digas mais nada, eu conheço perfeitamente essa mensagem. Porque é tão inspiradora que me ficou gravada para o resto da vida. E passo a citar. Tio, desejo que tenha um Natal muito... É lindo. Muitos anos antes de Fontes Pereira de Mel abandonar a política, ainda havia de aparecer outra invenção, o telefone. No final de 1877, o rei Dom Luís assiste na Escola Politécnica a uma das primeiras experiências com telefone. Consta que terá ficado maravilhado ao reconhecer a voz dos engenheiros que conduziam a experiência do outro lado da linha. 5 anos depois, em 82, iniciam-se os serviços públicos de telefone em Lisboa e no Porto. Mas a inovação mais importante da regeneração foi, sem dúvida nenhuma, o comboio. Ele deve ter aparecido ainda antes do reinado de Dom Luís. No do seu irmão, então, Dom Pedro V. Sim, ele deve ter conhecido o comboio quando esteve em Londres, em 1852. Na exposição internacional, e deve ter ficado impressionadíssimo. E claro. ele, aliás, é um acérrimo defensor do comboio. Aliás, ele deve ter debatido esse assunto com Alexandre Herculano. Aqui, muito provavelmente, na própria casa do Alexandre Herculano. Vamos entrar? Foi aqui que Alexandre Herculano escreveu a maior e mais importante parte da sua obra histórica e literária. Alexandre Herculano viveu aqui na Ajuda durante muitos anos, enquanto bibliotecário-mor da Casa Real. O que na altura era um cargo distintíssimo. Sem dúvida, ele foi nomeado por Dona Maria, mãe de Dom Pedro, e aqui reuniram-se vários intelectuais e políticos debatendo problemas importantes para o país. Vamos à procura disso, então. Vamos? Então, mas Dom Pedro e Alexandre Herculano eram próximos? Sim, eles encontraram-se aqui muitas vezes, debatendo problemas importantes para o país, às vezes de uma maneira formal, outras vezes de uma forma mais descontraída. E essa amizade nasceu onde? Herculano foi um dos professores de Dom Pedro. Bom, deve ter sido daqueles professores que ficam na memória, que se respeitam. E muito. Mas Herculano também depositava grandes esperanças em Dom Pedro, nomeadamente enquanto futuro rei. Quantas vantagens retiraria o nosso país de um caminho de ferro? Quando é que este finalmente avança? O Marquês de Tomar bem o prometeu enquanto governou, mas enfim. O Marquês de Tomar, portanto, o Costa Cabral. Que o Herculano bem detestava. Para empreender esta obra máxima de utilidade pública, serão precisos nomes de respeito.
Algum dia o povo português declarar-se-á solenemente contra o escárnio que durante 20 anos os governos de Portugal dele têm feito. Oh, Fernando, este chá tem um cheiro maravilhoso. Mas há muitos portugueses que também defendem que seria um esbanjar de libras. Com o Tejo e o Douro para navegar não é necessário mais nada. Sim, mentes mesquinhas, a atrasar aquilo que não é necessário. Reparai em alguns comentários absurdos da imprensa. Quem não viajar à janela dos comboios morrerá abafado. E se viajar mais do que meia hora, ficará em estado sonâmbulo. Os disparates que se diziam. Os disparates que se dizem. E outro, o caminho de ferro permitirá que os espanhóis nos invadam a seu belo prazer, dando um passeio até Lisboa. Houve uma invasão espanhola, de facto, mas foi mais através de lojas de roupa, bancos, supermercados, gasolineiras. Não foi através do comboio, meus amigos. Enquanto se derem ouvidos a tamanhas bestas, perdoem-me os modos, renunciaremos a ser coisa alguma. Seremos uns bárbaros que não pertencem por direito à Europa. Mas com o comboio, poderíamos criar um comércio próspero e pôr fim à decadência da nossa indústria. Sim, senhor. Oh, Fernando, que idade é que tinha o Dom Pedro nesta altura? Tinha 15 anos, mas eu já sabia muito bem o que queria para o país. De resto, ele tinha sido educado para ser o próximo rei. Não percebem que o governo espanhol está a fazer de tudo para que Vigo se torne o entreposto do Atlântico, ligando a todas as capitais da Europa. Não entendem que o desenvolvimento de Vigo representa a decadência de Lisboa. Uma possibilidade bem perigosa. Ah, pois, que havendo comboios em Espanha, mas não em Portugal, os barcos do Atlântico passavam a atracar em Vigo em vez de Lisboa. Estes portugueses deixam-me louco. É preciso investir grandes capitais nesta obra fundamental. O problema está aí, encontrar o financiamento. A questão era mesmo essa. Onde encontrar esse dinheiro? Pois, onde encontrar esse dinheiro? Olha, aqui em casa de Herculano é que não era. Mas eu, bicha, eu não me lembro. É o que eu digo, estes portugueses deixam-me louco. Então, vós, bebeste chá ao nosso futuro rei? Bebi o chá do rei e estava realmente uma delícia. Agora, Fernando, se não te importas, para mais tarde recordar. Isto não é todos os dias que se bebe um chazinho com o rei. Portugal tinha nessa altura o mesmo problema que tem hoje. De resto, um problema recorrente ao longo de toda a sua história. A falta de dinheiro. E então tivemos que fazer o quê? Pedir emprestado aos países estrangeiros. E quem é que era a troika da altura? Olha, eram essencialmente os banqueiros de Londres. Mas nessa altura já devíamos muito dinheiro ao estrangeiro. Ah, pois, imagino. Só com o que tivemos que pedir para financiar as guerras civis. E nem sempre fomos exemplares no pagamento dos nossos empréstimos. Mas agora vamos pagar tudo. Ok? Fica descansados, senhores credores. Não vão ficar pobrezinhos. Bom, mas se não pagávamos também não nos emprestavam, não é? O que tornava muito complicado conseguir dinheiro para a construção da via férrea. E por isso Fontes Pereira de Mel dirigiu-se pessoalmente à Inglaterra. Ah, bom. E o que é que Dom Pedro V achava dessa movimentação de fundos? Ele seguia atentamente os passos do seu ministro, de tal maneira que, a 7 de maio de 1855, escreveu uma carta ao seu tio, casado com a rainha Vitória de Inglaterra. Como eu adoro as famílias reais europeias. É tudo familiar uns dos outros. É o meu primo da Toscana, é o meu tio da Baviera. Neste caso, o príncipe Alberto da Baviera. Eu não dizia bingo. E o rei enviou essa carta com a comitiva portuguesa. É possível que esta carta lhe seja entregue pelo nosso Ministro da Fazenda, o Sr. Fontes, que vai passar uns dias a Londres na esperança de conseguir o crédito português. Não posso ter ilusões que o tio goste deste produto de Portugal. Ele é um impulsivo cheio de ilusões. Reservo as minhas dúvidas em relação ao êxito da sua visita. Estou ansioso por ouvir as suas opiniões sobre este cavalheiro. Ele é muito elegante e liberalmente perfumado. Tem capacidade, mas demasiada imaginação. O rei não acreditava mesmo no seu ministro. E ainda por cima, ele bem sabia que a missão de Fontes era dificílima. Em Londres e mais tarde em Paris, Fontes Pereira de Melo mostrava-se desanimado com a indisponibilidade dos banqueiros em conceder qualquer empréstimo. Contudo, ia inspirando simpatias em todo lado, sobretudo entre a elite política bastante interessada em conhecê-lo.
A Rainha Vitória recebeu-o em Buckingham com especial afeto e Napoleão III convidou-o a jantar no Palácio Imperial. Como consequência, os banqueiros foram abandonando o seu ceticismo e acabaram mesmo por libertar o tão desejado crédito. Fernando, tive aqui uma ideia. Hoje, cada vez que temos que negociar o nosso crédito externo, devíamos fazer uma sessão espírita e convocar o Fontes. Magnífica ideia. E a Rainha Vitória, afinal, estava mesmo favorável a Fontes. Calculo, portanto, que o Príncipe Alberto também. Ele escreveu a Dom Pedro V, sugerindo ao sobrinho ter mais confiança no seu ministro. E Dom Pedro? Dom Pedro ficou muito agradado com a carta e, sobretudo, face aos bons resultados da visita de Fontes, ficou muito contente e comunicou-lhe a sua alegria. Ontem recebemos as melhores notícias de Fontes, nomeadamente que se removeram vários infelizes obstáculos respeitantes ao nosso sistema de caminhos de ferro. Fontes relata também um empréstimo de 1.500.000 libras que ajudam enormemente a nossa tarefa. Estou radiante com este êxito, pois dá grande autoridade moral ao ministro e permite-me transformar esta autoridade em coisa útil. Então o Fontes caiu finalmente nas boas graças do rei. Sim, mas por pouco tempo. Os dois tinham personalidades que se chocavam imenso. Quando, afinal, ambos tinham o mesmo objetivo. Dentro de poucos meses, Estrela de Fontes apagar-se-á. E a verdade é que o governo de Fontes Pereira de Melo, liderado pelo Duque de Saldanha, apresentou a sua demissão. Qual o motivo em particular? É que os credores internacionais exigiam algo em troca para conceder os seus empréstimos. Uma garantia. Ah, espera. Deixa-me adivinhar. Algo completamente original, sei lá, um aumento de impostos. Como é que adivinhaste? Era a forma que eles tinham, geralmente, para garantir o pagamento dos seus empréstimos. Pois, é que eu já ouvi isto em qualquer lado. E é claro que a oposição protestou. Obviamente, mal o governo propôs esse aumento. A Câmara dos Deputados aceitou, mas o problema surgiu na Câmara dos Pares. E não havia modo de mudar o seu voto? Aparentemente as posições estavam irredutíveis, mas havia uma possibilidade. Para que a proposta fosse aprovada, haveria necessidade de realizar uma fornada. Uma fornada, exatamente. Era isso que era preciso realizar, uma fornada. Não é de petiscos, depois? Não, era outra fornada. Quando uma proposta de lei aprovada pela Câmara dos Deputados era reprovada pela Câmara dos Pares, o governo pressionava o rei a nomear para esta Câmara novos fidalgos que lhe fossem favoráveis e que votassem a favor das suas propostas. Esta nomeação chamava-se uma fornada. As fornadas eram um bocado estranhas. Tão estranhas como fazer um programa de história numa cozinha. Ainda havemos de falar do Bilhão Pato. Por agora voltemos a Dom Pedro V e ao facto de ter negado a fornada ao governo. Sim, ele arrefeceu os desejos de Saldanha e de Fontes, dizendo... Não. A oposição é uma condição essencial dos governos representativos. E todo o ataque que se lhe dirige é um ataque que vai recair sobre as próprias instituições. O Marquês de Lolé tomou o lugar de Saldanha, mas o programa do governo manteve-se praticamente inalterado. Pois, só que desta vez foi aprovado, os impostos aumentaram e o comboio foi feito. Sim, claro. Fernando, assim sendo, proponho que façamos o seguinte. Que esqueçamos os impostos, se é que isso é possível, e brindemos à inauguração do comboio. Com sumo de laranja, que é muito mais saudável. Saúde. À nossa saúde e já agora à saúde das finanças públicas. Coitadinhas, que são sempre doentes. A festa foi obviamente falada de norte a sul do país e profundamente comentada no comércio do Porto. Desde muito cedo que a população começou a correr para as proximidades da Gar Provisória de Santa Apolónia. O Tejo estava coberto de botes e faluas. 2 vapores da Companhia do Tejo, içado, cheios de espectadores, tinham também partido do Terreiro do Paço. O Cardeal Patriarca também viajou e, claro está, abençoou as locomotivas. Será que foi uma santa viagem? O comboio partiu à hora certa. O comboio era composto por 14 carruagens e 2 locomotivas, indo na carruagem do centro a família real e na primeira a Guarda Real dos Archeiros. Uma das locomotivas era a locomotiva a vapor número 1, de seu nome Dom Luís, o nome do irmão do rei. A viagem até ao carregado durou 40 minutos. 3/4 de hora depois, partiu um segundo comboio transportando acionistas e convidados. Chegados aqui ao carregado, a festa continuou.
Claro que sim, houve banquete volante e música. E durante o trajeto, na sua carruagem, Dom Pedro V, que tinha acompanhado os trabalhos de perto, ia explicando os diversos pormenores da construção. O rei era mesmo fã de comboios. E a viagem de volta a Lisboa, correu bem? Nem por isso. O regresso demorou 2 horas. Queres ver que o cardeal não abençoou o regresso? Uma das locomotivas avariou-se e a outra só conseguiu puxar metade das carruagens. Quer dizer então que houve outros convidados que ainda chegaram depois? O comboio que trazia Dom Pedro chegou às 4h30 da tarde. Os últimos convidados só chegaram às 10 da noite. Tiveram a comprar guarda-chuvas, claro, porque desatou a chover críticas. Um pessimismo bem português, por sinal. Imagina que se dizia que a Ponte Sacavém não aguentaria com o peso das carruagens. Mas a verdade é que a inauguração dos caminhos de ferro acabou por se tornar um grande sucesso. Foi um dos momentos mais altos do reinado de Dom Pedro V. Ele, coitado, morreu muito novo, não foi? Teve um reinado curtinho. Infelizmente morreu cedo. Durou apenas 8 anos. Mas deixou uma forte impressão no povo e no país em geral. O espírito liberal e progressista de Dom Pedro V fê-lo dedicar o seu reinado à recuperação dos vários atrasos do país, desde a educação à indústria. Defendeu a completa abolição da escravatura também nas colónias africanas. A saúde pública foi outra das suas preocupações. Fundou vários estabelecimentos de saúde e, durante uma epidemia de cólera e outra de febre amarela, percorreu os hospitais e demorava-se à cabeceira dos doentes, o que lhe trouxe muita popularidade entre o povo, que o chamou de o Rei Santo. Nunca foi contagiado por nenhuma destas doenças, mas ironicamente morreu com febre tifoide com apenas 24 anos. A sua morte enlutou verdadeiramente o reino. Bulhão Pato disse: "Foi a primeira vez que vi Alexandre Herculano chorar como uma criança." Bulhão Pato, que era poeta e o famoso criador do prato das ameijas do pato do mercado do bulhão do... Ameijas... Pato das ameijas do bulhão prato. Não, prato das ameijas... bulhão pato. Sim, a sua paixão repartia-se quer pela poesia, quer pela gastronomia. Já Herculano ficou fortemente abalado com a morte do rei. É verdade. Ele retira-se por aqui perto, para Santarém, dedica-se à agricultura. Curiosamente, um dos seus azeites vai ganhar um prémio internacional. Olha, azeite com o qual se calhar o bulhão pato fez umas ameijas a ele próprio. Mas voltando a Dom Pedro, com a morte dele, segue-se o seu irmão, Dom Luís, que aliás já referimos na introdução ao telégrafo. Sim. Dom Luís tinha uma educação esmeradíssima e uma enorme cultura. Aliás, de resto, como todos os seus irmãos. Pois ele pintava e era músico também. Sim, ele tocava piano e tocava violoncelo lindamente. Sabia várias línguas e também traduziu várias obras de Shakespeare. E não foi nenhuma força de bloqueio ao comboio. Não, pelo contrário. Aliás, ele foi pouco interventivo, contrariamente ao seu irmão. Ou seja, a regeneração continuou e o desenvolvimento do país também. Sim, sobretudo com Fontes Pereira de Melo, que só regressaria ao governo 15 anos mais tarde. Em menos de 40 anos, ficou quase completa a rede de comboios e Portugal era o 10º país do mundo com maior densidade ferroviária. As estações de caminho de ferro nasciam e abrangiam quase todo o país, provocando nas povoações um grande desenvolvimento e ligando-as às grandes estações do Porto e de Lisboa. As pontes acompanharam as estradas rodoviárias e ferroviárias. Fontes, ao fim do seu primeiro governo, podia orgulhar-se de ter construído 17 e mandado construir mais 28, incluindo a ponte Dona Maria Pia, encomendada a Gustavo Eiffel. Entroncamento. Andei com uma miúda daqui, Fernando. Era um fenómeno. Aliás, é terra disso. Por vezes até surgem abóboras gigantes. O entroncamento é uma daquelas terras que deve a sua existência aos caminhos de terra. Pois claro que deve. Aliás, o seu nome tem a ver precisamente com o facto de estar no entroncamento da linha do Norte com a linha da Beira Baixa. Mas esta abóbora em particular não é um fenómeno. Contudo, o que está no interior do Museu Ferroviário é fenomenal. Vamos! É mesmo extraordinário o comboio real que pertenceu a Dom Luís. Esta carruagem tem o nome da rainha. Chama-se Salão Maria Pia e foi oferecida pelo rei Vítor Emanuel de Itália, seu pai, à rainha. E é mesmo um salão real sobre carris. Quem é que precisa de um palácio quando pode ter um comboio assim? A questão é que já não há comboios assim. Pois. E esta carruagem foi oferecida por Dona Maria e o seu marido, Dom Luís, ao futuro rei de Portugal, Dom Carlos I.
Muita da história de Portugal passou por aqui, ao receber reis e diplomatas. Oh, Fernando, e esta locomotiva aqui escondida, com o nome tão giro ainda por cima? Chama-se Dom Luís, foi adquirida em 1862 e foi uma das locomotivas mais rápidas do seu tempo. Bom, então o comboio real era uma espécie de Air Force One do Presidente dos Estados Unidos. Sim, mas com muito maior atividade diplomática. Bolas. O surgimento dos transportes revolucionou por completo o país, nos mais variados setores. Sim, por exemplo, a nível agrícola, com a abertura de novos mercados e a chegada de novos produtos às cidades. O que gerou um enorme rendimento para os grandes proprietários, os fidalgos e burgueses, que eram de olhão e adquiriram as terras. Sim, certamente eles foram os mais beneficiados. Mas repara que os mais modestos trabalhadores também lucraram com o caminho de ferro. Então, mas como assim? O pequeno agricultor produzia para si, para a sua subsistência. Sim, mas muitos migravam temporariamente para trabalhar. Repara nos beirões que se dirigiam ao Alentejo para trabalhar nas ceivas. Pois é, até lhes chamavam os ratinhos. Sim, olha para aqui. A migração dos ratinhos às ceifas alentejanas assumia uma enorme importância para a economia das famílias beirãs. Nestas imagens, desembarcavam em vendas novas. Antes do comboio, demoravam uma semana a pé. Foi em meados do século XIX que pela primeira vez foi introduzida a maquinaria agrícola em Portugal. E, curiosamente, conseguimos desde logo alguns galardões para produtos agrícolas nos certames estrangeiros da altura. Certames que pegou moda para essa Europa fora. Com a Exposição Internacional de Londres, em 1851, criou-se a grande moda das exposições, como meio de divulgação de todas as atividades humanas com representação dos vários países. Também o Porto foi palco de uma exposição internacional em 1865. Era mais um esforço de regeneração para nivelar o país com os mais industrializados. A comparação da Feira do Porto com a de Londres era evidente, a começar pelos nomes dos recintos, o Palácio de Cristal e o Crystal Palace. Foi a Expo 98 da altura? A Expo 98 e a do Porto foram feiras internacionais. Mas houve outras de âmbito nacional, uma tendência da época. Muitas exposições que serviam, no fim de contas, para divulgar o melhor da nossa indústria e as inovações tecnológicas que iam surgindo. E bem que a nossa indústria precisava desse impulso. Também a esse nível a regeneração tentou fazer algo. O impulso à débil indústria portuguesa deu-se com a adesão generalizada à máquina a vapor. O desenvolvimento de setores como a cortiça, conservas de peixe ou tabacos. A criação de unidades industriais e concentração empresarial no norte do país, sobretudo no têxtil, criação de sociedades anónimas e a aplicação da energia elétrica aplicada à indústria. Sejamos sinceros, Portugal produziu sempre pouco e importou muito. Nessa altura, vindo sobretudo de Inglaterra. E a verdade é que, embora eles andassem por lá a criar o futebol, nós não podíamos propriamente exportar uns Cristianos Ronaldos, uns Nanis, uns Bozínguas, uns Nuno Gomes. Não havia? Infelizmente, não. A nossa balança comercial era muito deficitária. Repara que até a nova maquinaria necessária ao nosso desenvolvimento tinha que ser toda importada. O que equilibrou a balança comercial nessa altura foi a imigração para o Brasil, que teve um boom enorme. Exatamente. Eram pessoas, sobretudo, vindas do norte, que iam à procura de melhores condições. Ou imigrando para o Brasil, ou deslocando-se para as duas grandes cidades do país. Com melhores condições de vida e melhor alimentação, a população portuguesa aumenta no século XIX 2 milhões de habitantes, sendo o seu crescimento muito maior a partir dos anos 50. Muita gente parte das zonas rurais para o Porto e para Lisboa à procura de melhores condições de vida. Outros portugueses optam por emigrar para o Brasil, sobretudo no final do século. As suas remessas de dinheiro para Portugal ajudariam a compensar o desequilíbrio da balança comercial. Dinheirinho que chegava, dinheirinho que ia para o banco. Uma grande parte, pelo menos. Com a regeneração, a atividade financeira desenvolveu-se imenso. Fruto do fontismo? E da conjuntura internacional. O dinheiro circulava muito, nomeadamente pelo estímulo dado pela Grã-Bretanha. Hey, jolly good show, old chap. Em Portugal, as transações da Bolsa e a especulação no mercado atingiram um valor desproporcionado com as possibilidades do país. Já o número de bancos subiu de 4 em 1863 para 51 em 1875. Quando a crise económica internacional chegou a Portugal, em 1876, boa parte dos bancos teve de fechar. Em 1880, vencida a crise, só 44 sobreviveram. Uma crise financeira mundial, assim mesmo à moderna, tal, a atingir o nosso país.
estávamos mesmo a chegar aos nossos dias. Curiosamente, as crises também chegavam cá um bocadinho mais tarde. Era o lado positivo. Mas falemos então de uma coisa boa da abertura de Portugal à Europa. O Sudexpress. 2 dias de comboio ligavam agora Lisboa a Paris. Ah, o Sudexpress, que o Essa e tantos outros portugueses utilizaram. O Sudexpress e a ligação à Europa foi um enorme estímulo à chegada de novas ideias, à importação de jornais, livros e revistas. Por falar em jornais e revistas, foi com a regeneração e, sobretudo, a partir de 75 que se dá um grande incremento nas publicações portuguesas. Na verdade, todo o século XIX é, aliás, um verdadeiro hino ao português bem escrito e bem falado. Sem dúvida, foi um século extremamente profícuo da nossa literatura, desde o Garré ao Essa. Olha, muito bem lembrado. O Almeida Garré, por exemplo, revoluciona completamente o teatro português daquele século. Sabias que o povo português é muito mais amante da farsa e da comédia do que do drama? Ah, é? A sério? Bom, pois, para dramáticos já bastamos nós. Mas porquê que eu não vivi naquela época? Oh, meu Deus, porquê? Porquê? E foi nesta altura que chegou a Portugal o teatro da revista. O teatro de revista surgiu em França como género de espetáculo que fazia o balanço, ou seja, a revista do fim do ano. Estima-se que terá estreado em Portugal em 1851. O seu humor, misturado com a música, a crítica social, a cor e a fantasia, cativaram desde logo o público português. A propósito de crítica social, os protagonistas da regeneração começam a ser muito criticados. E por isso surge uma revolta chamada Janeirinha, que para muitos marca o fim da regeneração. Mas, no fundo, não terá sido apenas um intervalo nessa estabilidade política que caracterizou a regeneração? Bom, é uma estabilidade com novas roupagens, que se vai passar a chamar rotativismo. Ah, pois. Quando os 2 partidos do centro governavam sempre, ou um ou outro. Familiar. No período áureo do rotativismo português, entre 1878 e 90, o Partido Regenerador, ao qual pertencia Fontes Pereira de Melo, governou 81 meses. Já o Partido de Centro-Esquerda, o denominado Progressista, após a Janeirinha, governou 69 meses. O rotativismo acabaria em descrédito ao ser-lhe associado várias burlas, pressões eleitorais e esquemas de corrupção. E que anos mais tarde iria provocar um grande aumento dos protestos, um acréscimo da popularidade dos republicanos, etc. Mas isso já é outro programa. De qualquer modo, e apesar do sistema viciado em que o regime irá cair, a regeneração constituiu um grande salto em frente no desenvolvimento do país. Foi, sem dúvida, um grande avanço que, como vimos, muito se deve ao Fontes Pereira de Melo. E que, entretanto, irá morrer em 1889. Escusado será dizer que a sua falta foi, obviamente, muito sentida, quer por amigos, quer por adversários. Curiosamente, a morte de Fontes Pereira de Melo irá constituir um grande momento de viragem, neste caso de âmbito mediático, em que o relato da imprensa converge com a imagem. No caso de Portugal, nunca a morte de um estadista no ativo mereceu tão grande cobertura mediática. De facto, até na morte, Fontes aproximou Portugal da Europa. E por falar em morte, O que é que vem daí? Portugal andou quase sempre atrás da Europa, mas houve uma coisa que andou sempre à frente. Houve, sim, senhor. Estás a falar, claro, da abolição da pena de morte. Fomos o primeiro país europeu a aboli-la. Precisamente. Realmente foi um dos momentos mais admiráveis da regeneração. E que nas geniais palavras desse grande escritor francês, Victor Hugo, tão rasgados elogios mereceu. Tens toda a razão. Aliás, sugiro o seguinte, que terminemos com elas. Dá-lhe, Vítor. Está, pois, a pena de morte abolida nesse nobre Portugal, pequeno povo, que tem uma grande história. Felicito a vossa nação. Portugal dá o exemplo à Europa. Desfrutai de antemão essa imensa glória. A Europa imitará Portugal. Morte à morte, guerra à guerra, viva a vida, ódio ao ódio. A liberdade é uma cidade imensa, da qual todos somos concidadãos.